Diogo, a gente fala, vira e mexe aqui em Deu Tilt sobre chips e como esses viraram os insumos básicos do mundo da tecnologia. E a gente já falou da China, a gente já falou dos Estados Unidos, a gente já falou de Taiwan, a gente já falou até da Holanda, mas tem um país que é curva de rio quando a gente fala de chip que a gente não discutiu aqui, que é o Japão. Chegou a hora. Chegou a hora porque tem um fato relevante. Então vamos lá. Por que estamos falando de Japão e chips hoje nesse episódio? Porque a TSMC está investindo na sua segunda fábrica no Japão. Começou agora, né, a construção. E a TSMC, então vamos lembrar, é a maior empresa da Ásia e ela é a maior empresa de fabricação de chips mais avançados. Cara, ela faz chip para todo mundo, Exato. né? NVIDIA, ela Faz que chip. faz. Apple, Ela que faz. faz para todo mundo, né? Então, ela tá tendo um processo de uma demanda muito grande de produção de chips e a maior parte de produção fica em Taiwan, né? Então, é a ilha que é alvo de uma série de disputas geopolíticas também, né? Então, as fábricas ficam lá, ela tá expandindo para outros lugares, então é importante a gente lembrar que o Trump está forçando a TSMC a abrir fábricas nos Estados Unidos, mas ela está avançando e abrindo uma segunda fábrica no Japão. Ou seja, ela já tem uma fábrica no Japão, Ela né? tem uma fábrica que foi inaugurada não faz muito tempo, e agora ela está abrindo uma fábrica, uma segunda fábrica, bastante avançada, porque ela quer fazer chips de 3 nanômetros, Nossa. que é é o estado da arte hoje na fabricação de chips. Lembrando, cada fábrica ela é muito custosa, então estima-se que cada fábrica da TSMC demanda um investimento de 20 a 30 bilhões de dólares. Rapaz, a gente recebeu aqui, em alguns episódios passados, o Marcelo Zufo, que é diretor do Inova USP e que está capitaneando lá na USP a Pocket Fab, que é a microfábrica de chip. E ele criticou um desses pontos, que para fazer essas grandes fábricas exige muito dinheiro, exige um custo ambiental que é invisível, que a gente não fala muito a respeito, e também exige um custo geopolítico. Sim, total. E agora a TSMC, então, para também, né, diversificar o seu risco, para não concentrar tudo apenas em Taiwan, eles estão abrindo diferentes fábricas. E o Japão era um ambiente propício para isso, porque teve já uma indústria muito importante de chips, tem um ecossistema vibrante ali da produção de chips, cabeças boas, um poder de produção e está tendo muito benefício, incentivo fiscal para a construção de novas fábricas. E isso coloca o Japão agora num cenário de curto e médio prazo, num polo interessantíssimo de produção dos chips mais avançados, principalmente para dar conta dessa demanda maluca por chips de GPUs aí para inteligência artificial. Então é por isso que a gente trouxe o Japão pro episódio de Deu Tilt. A gente não tinha falado dele, mas agora a gente traz ele para jogada. E por que o Japão? Porque quando a gente olha a TSMC, de um lado ela tem a China, ali no cangote dela, porque a TSMC fica sediada em Taiwan, e de outro lado ela é pressionada pelos Estados Unidos. Como que o Japão vira uma terceira via dentro desse ponto de vista? Cara, acho que por vários motivos, né? Então, acho que tem os motivos técnicos, os motivos de conhecimento e os motivos geopolíticos. E os econômicos também, né? Então, acho que do ponto de vista técnico e científico, a China tem uma capacidade bastante interessante ali de conhecimento sobre chips. O Japão chegou a liderar todo esse desenvolvimento de chip até a década de 80. Ô, louco, ontem. Né? Então, ela dominava o mercado mais do que os Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos fizeram tanta pressão, colocaram tarifas, que isso teve uma série de também questões econômicas que foi minando toda a indústria de chips e semicondutores, né? Principalmente de memória. O Japão era muito forte em memória e isso foi se diluindo por outros polos, e aí Taiwan cresceu muito com a TSMC. Mas tem ali o conhecimento necessário. Esse é um ponto importante, porque a TSMC fala, olha, montar uma fábrica nos Estados Unidos não é só pegar 20 bilhões de dólares e montar a fábrica. Não é só questão do investimento do capital, tá ligado? O que eu preciso? Eu preciso de mão de obra qualificada. É uma mão de obra super qualificada que eu vou demandar. E hoje o que a TSMC coloca como um alerta de risco é que os Estados Unidos nem têm essa mão de obra.
Então, eles estão desenvolvendo essa mão de obra. E o que a TSMC enxerga no Japão é que essa mão de obra existe lá. É muito mais fácil você desenvolver e atualizar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, técnico, científico e de conhecimento. Um segundo ponto tem a ver com a questão econômica, muitos incentivos que estão colocando. E um terceiro ponto também geopolítico é que, embora os Estados Unidos queira, de fato, levar a sua produção de chips para dentro dos Estados Unidos, para dentro do seu cenário doméstico, não vê com um grande problema uma fábrica, por exemplo, no Japão, que é um dos seus aliados. Né? Então ele tira um pouco do risco de Taiwan ali, que está pressionado por uma questão geopolítica. Então é uma diluição de diferentes fatores. Aí você chegou num ponto que é muito interessante para os nossos ouvintes aqui do Deu Tilt. Se lá atrás a guerra tarifária fez com que o Japão, o projeto de grande potência do Japão em chips fosse abatido em pleno voo, agora a guerra geopolítica é outra. Onde que está essa guerra geopolítica e como que o Japão começa a fazer com que esse nó comece a ser desvelado ou que ele piore? Tá. Cara, assim, existe toda uma disputa geopolítica em relação aos chips, e aí, de novo, né, quando a gente fala de chip, também é uma outra questão que chip a gente está falando? É o chip que vai no meu computador? É o chip que vai para processar a inteligência artificial? É o chip que vai numa câmera? É um chip que vai no micro-ondas? Que vai no carro? Diferentes fatores, né? E aí, nesse cenário, você tem a China que domina toda a parte de semicondutores e chips que não são os mais avançados, mas é usado em todas outras áreas da indústria. Então, geladeiras, carros, enfim. E aí você tem uma dependência muito grande da China. Recentemente, a gente até repercutiu aqui em Deu Tilt o caso da Wingtech, que é a empresa chinesa, que é uma das líderes da fabricação de chips muito usado em carros, né, que teve aquela intervenção do governo holandês, que tomou essa operação ali na Europa, falando, então eu não vou exportar mais para ninguém. E aí a indústria automotiva do mundo quase parou, né, porque a China falou, não vou exportar mais. Então, quando você começa a diluir isso, você dilui o risco. Então, o Japão, ele é um parceiraço dos Estados Unidos, né? A TSMC é uma empresa que é parceiraça, inclusive os Estados Unidos colocam ali algumas questões de controle de exportação para a TSMC, da sua tecnologia, enfim. Então é muito importante essa fábrica no Japão também para os Estados Unidos. Então, além de aumentar a produção na Ásia, que tem essa capacidade industrial bastante favorável para a indústria de semicondutores, você desloca um pouco da produção de Taiwan. Né, que pode ser que algo aconteça no cenário de médio prazo. Então, alguns analistas colocam que é muito possível que a China faça uma intervenção militar em Taiwan até 2030, né, que é amanhã. Né? E se isso acontecer, você coloca toda uma cena de disputa tecnológica, porque eles fazem os chips de todo mundo. Né? E já que você trouxe o futuro para essa mesa aqui, quis dar um Deu Tilt na cabeça da galera, o que significa o fortalecimento da TSMC no Japão agora para o futuro, não só da corrida tecnológica, como dessa disputa por chips no mundo todo? O Japão é aquela figura que vai entrar na jogada para fazer com que os ânimos sejam arrefecidos, ou daqui para frente é só para trás, a briga vai ficar ainda mais renhida, vai ser uma treta em que o Japão ora colabora com a China, ora colabora com os Estados Unidos, ora colabora com o Brasil, por que não? Uhum. Como é que vai ser? Cara, eu acho que vai ser só uma alternativa, assim, não vai bagunçar tanto o jogo geopolítico. Eu acho que, de fato, num cenário de médio e longo prazo, a treta vai ser entre Estados Unidos e China pela essa produção dos chips mais avançados, orientados à inteligência artificial, né? Então, a China vem evoluindo muito rápido com as suas fábricas, com as suas empresas de tecnologia. E então a briga vai ser entre esses dois. A TSMC é uma empresa que é parceira dos Estados Unidos, né? Então, só que ela fica em Taiwan. É uma empresa taiwanesa. E aí, se a China fizer uma intervenção em Taiwan, o que acontece? Então, tem até matérias na mídia internacional mostrando que as fábricas da TSMC em Taiwan têm um sistema de segurança de autoimplosão. Então, quer dizer, se a China invadir Taiwan e quiser tomar a produção dos chips mais avançados, pode ser que essas máquinas tentam se autodestruir, sabe? Porque aí, tipo, não vai produzir mais para ninguém.
Então isso saiu em matéria na BBC, em vários lugares. Então, você entendeu o limite que a gente está chegando. E aí o Japão vira uma alternativa, mas a gente está falando de 2 fábricas só. Apesar de que cada fábrica custa 20 bi, né? Mas o poder de todo, assim, o 80%, 90% do que a TSMC produz hoje ainda é em Taiwan. Então, é um escoamento, mas é um escoamento muito pequeno. Assim como a TSMC está pensando em fazer fábricas na Índia, em outros lugares e também nos Estados Unidos, né? Acho que em breve a gente vai ter que começar a falar de tecnologia militar.